Vamos, então, iniciar o nosso estudo de hoje do livro Céu e o Inferno. Estamos em uma comunicação que tem uma abreviatura, MJB, e é o capítulo 5, Espíritos Sofredores. D era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus, nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Primeira evocação. Resposta: sofro, sou um réprobo. Fomos levados a evocar-vos, em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer a vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação é penosa ou agradável? Resposta: penosa. A vossa morte foi voluntária? Sim. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se, então, fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se, porque o futuro se nos desdobra. Algum comentário que alguém queira fazer até aqui? Nós queremos fazer um pequeno comentário que muitas vezes é de extrema importância. Eu tive, por algumas oportunidades, conversar com pessoas que não acreditavam em Deus, que procuravam a casa espírita para uma explicação racional de Deus, e que eles tinham uma argumentação muito forte a respeito da não existência de Deus. E eu tinha uma argumentação muito forte da presença, da existência de Deus. Mas isso deixa uma situação muito frágil para quem não acredita em Deus. Basta um revés na vida e a pessoa já pensa em se matar, em fugir da luta. Então, na verdade, aquela pessoa fica muito fragilizada, né? Então, é sobre isso que eu queria deixar a questão toda, né? Na medida que você vai acreditando em Deus, você vai buscando o conhecimento, você vai entendendo a lei, né? Essa lei maior de causa e efeito,
você com certeza fortalece a fé. Alguém quer comentar? Não? Eu só ia falar, eu sei o que que é isso, né? Porque eu tenho uma pessoa em casa que não acredita em Deus, você sabe. Sim. Então, é muito difícil, sabe? É bem difícil. A conversa, às vezes, não dá nem para conversar, tem que parar, encerrar o assunto para não ter problema. É. Mas como Deus é muito grande, Deus dá oportunidade, né? E vai chegar um tempo e que alguém vai falar, nossa, como que eu pude ter essa visão, né? E ele já teve tantas, assim, coisas que aconteceram, né? Que ele podia falar, realmente, Deus existe. Mas ele fala que é coincidência. Coincidência e acabou. Então, fazer o quê, né? É, a gente tem que respeitar, né? Uhum. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. É verdade, nós sabemos disso, né? Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Aqui, quando diz isso, o Espiritismo conseguiu resgatar algumas pessoas, né, que tinham a intenção de se matar. Aí o Espiritismo explicando, né, a situação, a racionalidade da fé espírita, a pessoa realmente ela muda de ideia, né? Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Na verdade, gente, a gente fica muito exposto, né? Porque, como disse aí agora, aquele que não acredita em Deus, não acredita na outra vida, ele se entrega a essa vida em tudo que tem. Muitas vezes vai viver uma vida boêmia, uma vida de excessos, né? Porque pensando, bom, acabou nessa vida, acabou, tá tudo certo, né? E aí, esse alguém talvez se torna alguém que infringe os, sei lá, os conceitos corretos, né? O meu irmão aí, o Moacir, o companheiro da Ivone, é uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. Mas também pode ser que alguém tendo esse conceito, ele se perca pela estrada da vida, né? É ele, se a pessoa assim, conversar com ele, não ser no assunto de religião, você nem diz que ele não é uma pessoa que acredite em Deus, né? Porque ele é bondoso, né, Celso? Ele é muito bom. Então, essa bondade dele, eu acho que já vai ser uma coisa boa para ele, É. porque ele não acredita, mas ele não é mal, assim, ele ajuda o que ele puder ajudar, ele faz bondade, ele se preocupa com os outros, né? Então, ele não é aquela pessoa que faz tudo hoje porque a vida vai acabar. Ele acredita que enterrou, acabou. Fala assim, se eu morrer, pode jogar ali no fundo do quintal, que para mim tanto faz, né? Porque acabou, né? Mas só que ele não é, ele assim, tem muitos que não acreditam e são maus, né? Fazem maldade porque acha que, né? Ele não, ele é muito bondoso, muito mesmo. É isso. Viu, Celso? Esses serão responsáveis
não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. E eu acrescentaria a uma influência que ele possa levar a uma pessoa a pensar como ele. A Fátima quer fazer um comentário, Fátima? Sim, eu gostaria. Não, eu estou escutando, escutei o depoimento dela. Está muito baixo o som, viu? E agora, está ouvindo? Sim. Então, escutando o depoimento da Ivone, eu tenho também o meu genro, que é exatamente assim. Ele é completamente cético. Há uns 3 anos atrás, tá ok agora, Celso? Sim. Tá, há uns 3 anos atrás, ele até aceitava fazer o evangelho no lar, mas depois nem isso. Aí eu perguntei, né, por que ele não queria mais fazer o evangelho. Ele falou, porque eu não acredito em nada do que a senhora fala. Eu não acredito em nada que está escrito aí. Mas, por outro lado, ele é uma pessoa reta, honrado, trabalhador, uma pessoa boa, mas não acredita em nada e eu fico tão constrangida. Deu para você perceber ontem, né? Eu fico muito constrangida, sabe? E eu estou falando assim à vontade agora porque eu estou sozinha em casa, senão eu não falaria, sabe? Então, você está compreendendo? Então, igual a Ivone falou, chega num certo momento que você prefere ficar quieto para não arrumar assim, confusão dentro de casa, né? Então, você acaba só entregando a pessoa para Deus. Eu oro e peço que uma hora a luz brilhe no coração dele, sabe, Celso? É isso que eu peço, né? Mas é exatamente isso, não acredita em nada, completamente sério. É isso que eu queria falar. Obrigado, Fátima. Aí vem, né? Quisestes escapar às vicissitudes da vida. Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Resposta: porque não existe o nada. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Ele está sendo constrangido a acreditar em tudo que ele falava que não acreditava, né? Meu espírito está como um braseiro horrivelmente atormentado. Donde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação, eu fora mal, e por isso condenei-me. Na seguinte, aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das suas faltas. Ô Celso, quando eu li esse pedaço aqui, fica uma certa dúvida, que é assim,
que a ele foi negada a intuição, né, da existência de Deus. Mas a ele foi negado foi pela própria incredulidade dele, né? Sim. Foi só para ter certeza. Não é um castigo, digamos assim, quando a gente dá uma lida, de repente, dá a impressão de que é um castigo de Deus. Não, é ele próprio que está colhendo o fruto da... É isso. É o orgulho dele, né? Certo. Então, ele é muito orgulhoso e ele não aceita, então ele que barrou a si mesmo, né? Porque não poderia ser de Deus negar exatamente o conhecimento dele, né? Para esses tais, a prova consiste na aquisição durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sobre os olhos. É claro, gente, que tudo só depende de nós, do nosso próprio interesse, do nosso esforço, da nossa luta, né? E quando negamos a nós mesmos, ficamos entregues à nossa dificuldade, né? Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Veja que tem um fundo muito grande de vaidade e de orgulho. Na medida em que eu desacredito de Deus, é que eu não quero colocar ninguém acima de mim. Então, na verdade, é uma forma de você se sobrepor a tudo, né? Claro que isso não é com todo mundo, mas uma parte sim, né? Assim sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Quem é que se lembra de André Luiz no filme Nosso Lar, né? Orgulhoso, descrente, né? Até que ele não aguentou mais e pediu ajuda. Aí o Clarencio apareceu, né? Quando vos afogastes, que ideias tinhais das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Resposta: nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Estais bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Tudo isso muito me atormenta. Ele ainda não é crente. Tudo isso me atormenta ainda, né? Então, ele ainda não é crente. Ele está, de alguma forma, sendo obrigado, né, pela situação, e isso está constrangendo ele, né? Ô Celso, dá a impressão que, quando eu li isso, eu fiquei assim, imaginando a situação dele. É orgulho puro, né? Puro, exatamente. Esse é um irmão que está passando pelas consequências da ausência da fé dele, né? Tornastes a ver vosso irmão? Ou não? E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça
e na ventura se reúne. Eis o que é. Ele tinha as ideias dele, né? Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair aí para junto de vós? Não o façais, que o não mereço. Aí já está ele revelando uma certa humildade, né? Por que vos opondes? Porque ele também não é feliz. Receiais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Não, mais tarde. Tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. Olha novamente, né, gente? O quanto que a oração é importante, hein? O quanto que é importante. Ô Celso, e até é contraditório no contexto, né? Se ele ainda não acredita em Deus, está com todo esse orgulho, praticamente ele perde oração, né? É contraditório. E é muito interessante, né? Porque é um grande conflito nele, né? Aceito ou não aceito, está errado, está certo. É uma grande confusão, na verdade, a cabeça dele, né? Eu acho que o que não deixa realmente ele pedir digamos assim, com humildade, é porque está faltando mesmo a humildade. É o orgulho, é a vaidade, o não querer voltar atrás, né, com os pensamentos que ele sempre teve. Eu penso isso também, sabe? Né? Com certeza, viu? Pode ser que ele esteja pedindo também para que orem por ele, mas que orem, mas não que aquilo para ele vai ter algum significado, sabe? Não, ele está pedindo, ele demonstra que ele espera, né? E se ele espera a oração, é que ele de alguma forma acredita nela. Parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito, né? Pedindo se pode dar notícias, né? Ó, os desgraçados! Assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Olha, ele está arrependido, né? Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Evocação de um irmão precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo, e sua escrita é clara e legível. Então agora é outro irmão, né? Evocação. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Um comentário. Muitas vezes, já vi isso dentro da casa espírita, aquela ideia de que a pessoa sempre só vai sofrer quando volta para a Terra, sabe? Então, a pessoa faz algum mal, ele volta para o mundo espiritual e, quando ele volta para cá, ele volta para expiar aquela falta.
Isso é verdade. Mas só que ele também entra na falta lá no mundo espiritual. Então, o sofrimento é nos dois mundos. É claro que ele vai reencarnar e vai trazer o karma daquele erro que ele cometeu, né? Tudo bem. Mas lá no mundo espiritual, lendo, estudando aqui, né, como nós estamos fazendo, nós estamos vendo que eles entraram na colheita lá no mundo espiritual. Então não é só aqui, é lá também. Vós e vosso irmão que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Não, ele me foge. Poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais, nem refúgios impenetráveis à vista? Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas que nos inferiores são limitadas. Então, a visão de um espírito sofredor é muito limitada, né? E daquele irmão que já tem um certo equilíbrio, ele tem uma visão bem mais ampla, né? Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais para os sofredores, né? Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo que atua sobre o envoltório perispiritual e fluidos ambientes. Eles se furtam, quer dizer, se escondem, né? A providência, porém, qual mãe, por todos os seus filhos, vela, e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Como no mundo espiritual todos os mínimos detalhes são conhecidos, né? Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Resposta: não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Isso é verdade, né, gente? Quando a gente erra, e você ter que admitir o erro para alguém, nós ainda temos uma certa dificuldade nisso, né? Outros nem tanto, mas algumas pessoas passam errando a vida toda sem pedir perdão para ninguém, né? Passam por cima das coisas, de ideais, e nunca pedem perdão a ninguém. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai
quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Eis aí a história, gente. Eis aí a história, né? A pessoa faz questão de não acreditar em Deus para não ter alguém mais alto do que ele, né? Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver, por tanto tempo, esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Esse irmão já está mais consciente, né? A situação é insuportável. Não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal, que é o orgulho. O orgulho, ele é um vício moral mais de 1000 vezes pior do que um vício químico, uma dependência química. O orgulho é algo que nós estamos trazendo há dezenas e dezenas de encarnações. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos, de uns como de outros. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Aqui lobrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os céticos. Para este espírito, é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam um certo grau de adiantamento comparativamente a de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro é já alguma coisa, porque é premissa de humildade, é sinal de humildade, né? Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé. Transmitindo o resultado dessas duas evocações, a pessoa que nolas havia solicitado, tivemos dela a seguinte resposta:
Não podeis imaginar, meu caro Senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou. Essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas da rúbrica e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa apenas com o maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua identidade. Deus está glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo, e os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade de seu irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra sobre todas nos despertou a atenção: panaceia. Sua frase predileta, a todo instante repetida. Foi identificado, então, né, que era o segundo espírito lá. Né? Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram da sua veracidade, mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. É aquela frase, né? Ainda mesmo que eu visse, não acreditaria. Queriam, por exemplo, que MD se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc, etc, etc. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer nova evocação perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo se viu ou religiosamente foi sepultado. Digo-vos, dignai-vos, caro Senhor, insistir pela resposta categóricas a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Eles continuam com o propósito de convencer a todos, né? Estou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Dou-me pressa a fim de esta
vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia. Reproduzimos esta carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhe anexamos a nossa resposta para ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar ao espírito de vosso sogro são incontestavelmente ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. E é verdade, né, gente? Na medida em que você vai estudando o espiritismo, algumas coisas vão ficando para segundo plano, né? E eu diria, é muito importante você entender, né, a mensagem espírita, porque a gente se convence pelo estudo e não por comunicações, né? Algum comentário que alguém queira fazer? Ok. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso talento, a nossa vontade. Ficai sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade da sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que, por acaso, só sobre eles queiramos exercer. As melhores provas de identidade são as que fornecem espontaneamente por si mesmos ou, então, as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo inconcluso. Por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder às perguntas que podem por ele ser, com razão, consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis? É claro, ele foi encontrado, é lembrado do jeito que ele foi encontrado, né? Como ele morreu, todos sabem, né? Por que fizeram a pergunta, então? A isto acrescentarei que há perturbação e sofrimentos que o assoberbam,
devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. É até falta de caridade, né? Ô Celso, deixa eu te perguntar. Pode acontecer também de quando tenta fazer essas perguntas para o espírito, ele pode não lembrar, ele é protegido das lembranças ruins também, não pode? Eu digo assim, ele teve tanto sofrimento, principalmente ligado ao suicídio, aí no caso ele não é, mas ele teve tanto sofrimento que pode ser, por uma questão de caridade da espiritualidade, poupar ele das lembranças? Talvez já num processo de recuperação, mas quando ainda apegados a uma situação, essas lembranças é que serão o gatilho para a recuperação, né? Ah, tá. Eu digo isso porque muitas vezes, quando a gente recebe irmãos, parece que tem uns que ficam, eles não lembram. Então, na verdade, não é lembrança, é justamente a aceitação da tomada de consciência do erro que eles cometeram. Seria mais isso. E é um estado de perturbação também, né? Ah, tá. Entendi. Obrigada. Porque quando ainda naquele processo, o sofrimento é o gatilho, né, para a busca de Deus, na verdade, né? Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas e não as de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja convivência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer, e nós sabemos disso, né? Esses poderiam ver o vosso parente com os próprios olhos e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. É por aí. Duas palavras ainda quanto ao pedido que me fizestes de promover essa evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. Aí tem uma questão importante, né? Muitas vezes o espírito quer atender ao chamado e não tem condições, né? Está preso a uma situação que deve permanecer por um tempo, né? Então, muitas vezes, eles não podem realmente atender. É preciso ainda que encontrem um médium que lhes convenha com as aptidões especiais necessárias e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhe seja simpático, etc. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder, e importa muito conhecê-las quando se quer praticar com
seriedade e segurança. Aí está o final, né? Felicien. Eu acho que a gente pode fazer uns comentários finais, né? Desse nosso encontro. Alguém quer fazer um comentário final? Eu até gostaria de fazer, sim. Que para mim, como que foi importante esses dois casos para entender um pouco melhor justamente essa resistência que as pessoas têm a acreditar em Deus. Eu pude entender melhor. Porque tipo de, você disse, é um vício moral, né, que a pessoa tem. Ela está viciada, na verdade, no próprio orgulho. Eu acho, nossa, para mim foi muito importante. Porque eu também, a exemplo de outras pessoas que citaram, eu tenho na família, conheci várias pessoas, aquelas que não creem e são boas, como aqui foi comentado, até pelo menos duas, uma na minha família, um colega de trabalho, eu falei, gente, eles são exemplos de caridade, eu estou assim longe, né, eu sou aprendiz comparado a eles, mas também tem os que não creem, são aqueles que fazem muito mal, né, então para mim foi muito importante. Para mim também foi, porque eu acho que todo conhecimento é muito importante, mas os detalhes aí são impressionantes, né? Parece que a pessoa tem mesmo assim alguma coisa, né, que não deixa ela acreditar, não sei, né? Parece ter uma força maior. E você vê a resistência, não é? É verdade. Tem uma resistência, assim, tem resposta para tudo, para não acreditar, que faça com que ele não acredite, né? Não quer entender de jeito nenhum. Eu sei o que é isso. E nós temos que considerar uma coisa, né? Que mesmo que a pessoa seja uma pessoa muito boa, a não crença em Deus é uma falta. Né? Também É acho. uma falta. Né? É. E, além de que alguém que creia e que já seja bom, poderia fazer muitas coisas. Né? Uhum. Podia É, ser melhor, né? é, Sei lá, tem muita coisa que poderia fazer ainda mais, né? eu tive uma conversa uma vez com um jovem lá no Caminheiros, que esperou eu terminar a palestra e para afirmar para mim que ele era ateu, não acreditava, isso eu tinha como provar. Né? Eu falei, tudo que você vê prova a existência de Deus. O que você prova a existência de Deus. E a gente conversou umas 2 horas. E eu não convencia. Mas na saída eu disse para ele. Falei, olha, de você ser incrédulo, a responsabilidade é grande, mas de qualquer forma você responderá. Mas quando você convencer alguém a ser incrédulo como você, esse alguém pode tirar a própria vida em virtude da falta de fé em Deus. E você será responsável pela vida dele. O jovem arregalou um olho bem grande, viu? Ficou muito preocupado. Não sei se já estava tentando convencer outros, né? Eu falei, pese muito bem do que eu estou te falando, não seja responsável pela morte de alguém. Mais alguém deseja fazer um comentário? Então, nós encerramos o trabalho, né? Na próxima sexta, nós teremos um novo encontro, continuaremos nesse tema de depoimentos, comunicações de espíritos sofredores. É isso aí. Um grande abraço.